Com certeza, você de casa já deve ter escutado a expressão fulano foi cancelado. Mas quem determina esse cancelamento? A cultura do cancelamento é um movimento que ganhou espaço na internet e vem transformando as plataformas digitais em verdadeiros tribunais. De uma forma geral, o objetivo do cancelamento é reprimir determinadas atitudes inaceitáveis. O que acontece é que os indivíduos acreditam que o cancelamento será a lição moral. Cria-se uma espécie de justiça social. O assunto é importante e nós vamos conhecer os detalhes dessa cultura que tem impactado tanto nos últimos tempos. E quem nos explica é o especialista em gestão de imagem pública, Lucélio Guimarães. Seja muito bem-vindo à nossa casa. Boa tarde. Boa tarde, Abi. Que honra. Boa tarde, Léo. Que honra estar com vocês. Boa tarde. Que delícia Prazer conversar com você aqui hoje. Vamos esclarecer aí, né, esses pontos, o medo que a galera tem de cancelamento e também desmistificar que isso não é coisa só para famoso. É para dona de casa que está assistindo. Boa. Então, o que é essa cultura do cancelamento? Boa. Olha, você fez uma boa introdução ali sobre a cultura do cancelamento. Ela veio para cobrar justiça social, como você falou, só que aí acaba passando um pouco do ponto, né? E vira uma espécie de uma conduta ali justiceira, na justiça com as próprias mãos, mas o que eu posso te falar é que assim, não é nada novo. O cancelamento, ele deriva do ostracismo. E o ostracismo é lá da Grécia. Sim. Sabe, as pessoas tinham ali o parlamento, a Borlée, e quem atentava contra a democracia era excluído da cidade de Atenas, ficava 10 anos sem voltar para a cidade. E se a gente for pegar, você tem o costume de ler a Bíblia, né? Lá em Levítico 16 tem uma parte que fala sobre o bode para Azazel, que é onde surgiu ali a expressão bode expiatório. É pegar aquela pessoa ali, sabe, para malhar ela. Então é uma coisa muito antiga. E também, se a gente for mais atrás, é só pensar em Adão e Eva. Eles não seguiram os códigos da comunidade, foram cancelados e expulsos. Então o cancelamento é muito mais antigo do que o que a gente acha. Então está dentro da gente já. Está dentro da gente. Cancelar ou excluir uma pessoa, foi o que você disse, não necessariamente dentro de uma rede social. A gente faz isso em escolas, por exemplo, com amigos, ou com tempo sentido inteiro, na também, infância, né? né? Na infância, amigo de trabalho também, a gente tem essa coisa de julgar o tempo todo, né? Só que eu acho que o que acontece na internet é que o anônimo, que antes não era ouvido, porque às vezes ele só discordava de você, mas ele não tinha coragem de falar isso pra você, ou ele não tinha alianças, por exemplo. Com a internet, não. Esse anônimo ganhou voz. E aí ele foi levando uma manada de pessoas, né, que às vezes nem estão entendendo por que estão cancelando. Eu acho que esse que é o problema, né? E assim, essa expressão, ela ficou famosa ali depois do Me Too, virou a palavra do ano em 2019. Na pandemia, teve seu grande auge. Mas se você reparar, hoje, né, 14 de novembro de 2024, é tanta gente cancelada que parece que o cancelamento não tem mais aquela força, né? Só que assim, vai acabar? Não, não vai acabar, pode mudar de nome, mas essa exclusão, ela vai continuar, porque a gente, da época das cavernas, se une, como você falou, para atacar o outro, sabe? E aí vai nessa manada para o que não tem a ver ali com as minhas crenças, os meus códigos morais, ou os códigos morais de determinada tribo, a gente ataca, sabe? Joga pedra na Geni. Então, é basicamente isso. Isso independe também da sua condição de famoso. Vamos focar um pouco no famoso. Depende da sua condição também. Se é muito, se é pouco, se é médio ou famoso. Porque a gente viu famoso, por exemplo, tipo Ellen DeGeneres, cancelada. A gente está falando de uma apresentadora americana que fazia o maior sucesso nos Estados Unidos. Né? Mundial, além de atriz, apresentadora, fazia um talk show muito famoso nos Estados Unidos. E ela foi dizimada. A gente não se ouve falar mais nada dela. Então, independe se você é médio, famoso, muito famoso, pouco famoso, né? Como teve essa democratização das mídias, hoje todo mundo tem um estúdio, né, dentro de casa. E você emite sua opinião para um público, você está sujeito a ser cancelado. Então, o cancelamento é para todo mundo. Usa o WhatsApp. Mandei aqui, vou fazer um videozinho racista só para minha amiguinha racista. Isso pode tomar uma proporção. Sim, vai acabar com a tua carreira, pode acabar até com a tua família, de ter separação, os teus filhos se afastarem de você. Quantos casos, né, a gente já não viu
e de pessoas anônimas que cometeram assim umas atrocidades e foram canceladas. Então, cancelamento não é para famoso. Né? Isso aí eu acho que já ficou bem claro para a gente. E sabendo disso, precisa tomar alguns cuidados, né? Para não cair nessa cilada. Para não cair. E eu acho que essa coisa do julgamento que a gente fala, ele tem um pouco da ira, né? Você até citou um pouco da Bíblia, né? Deus é humilde e manso, né? E toda vez que eu acho que eu ouço algo que eu falo assim, eu falo, opa, calma aí, né? Pra gente pensar um pouquinho sobre isso. Como que a gente consegue se comportar, por exemplo, se alguém fala algo sobre você, por exemplo? Olha, você trouxe uma palavra-chave, né, a questão da ira, que foi bastante estudada ali por São Tomás de Aquino. E a ira, o contrário da ira é a prudência. Se você tem prudência, respira, antes de ter um impulso, já é meio caminho andado. Tem uma outra coisa que é o respeito. Respeito é uma palavra que vem do latim respectus, que é analisar de longe, sabe? É não se envolver na situação. Então, se você conseguir ficar de fora do problema, você já vai se livrar de várias coisas. Obviamente, tem alguns temas que são mais propensos para o cancelamento, mas se você respeitar o seu próximo, sabe? Analisar e não sair falando sem filtro. Nossa, o que você vai evitar, sabe, de problema, porque tem problema. Sabe, várias pessoas perderam cargos, várias pessoas perderam relacionamentos. O cancelamento não é uma bobagem, uma modinha de internet, é sério. Sabe, assim como lá na Grécia expulsavam da cidade, vão te excluir, você vai ficar sozinho. E aí, quem quer isso? Recente a gente teve também um presidente de uma empresa muito grande no Brasil, né, que foi excluído do cargo também, porque fez comentários, gravou videozinho, participou de podcast. Podcast é uma armadilha para essa galera. Eu ia pedir essas dicas para ele. Não é verdade? O que se atentar e onde se atentar, né? Porque você tá lá de boa, te dá uma biritinha para você tomar, aí você tá lá 2 horas falando, aí você começa a soltar muita coisa. E aí o pior é o tal do vídeo da desculpa. Quem me conhece sabe que eu não sou isso, né? É isso. Esse é o pior de tudo. Olha, dos temas, tem 2 temas que mais cancelam, e isso quem está falando não sou eu, foram pesquisas que mostraram isso. Raça e gênero. Esses são os principais, que mais dão... sabe, dão essas controvérsias aí na internet. Acho que o terceiro deve ser a política, né? Tem política, e aí depois tem outros temas. Política, religião, falta de autenticidade, sabe? Prometer e não cumprir. Tem uma coisa chamada role model, que é você ser um péssimo exemplo de vida pessoal e profissional. Então, tô lá na igreja, né, no meu meio social, nossa, sou um exemplo de cidadão. Mas aí você comete violência doméstica em casa. Então, você vai ser cancelado. Isso atenta contra o role model. Minorias. Então, assim, temas como homofobia, gordofobia, racismo, sai fora. Sabe, sai fora. Por mais que você tenha alguma tendência, ou aprendeu, eu não sou dessa época, eu sou de outro tempo, né, que podia falar isso. Já deveria ter aprendido, né? Faz tempo. Não, você está vivendo hoje, né? Hoje. Então você é deste tempo. Então aprenda a conviver. O bom, assim, é que as leis, elas vieram para regulamentar aí muita coisa, proibir muita coisa, porque se não fosse, meu Deus do céu, sabe? A quantidade de cancelamento ia ser muito maior. Muito maior. O que a gente tem que fazer nesse sentido, né? Não falar, não sabe o que falar, não diga, não escreva, não faça, né? Porque tem pessoas que vivem, por exemplo, os influenciadores, de influenciar. E às vezes esses assuntos surgem. Como que ele deve se portar diante de algum tema que, de repente, ele não tem por onde sair? A primeira coisa, né, a questão do respeito, o olhar de longe, você não entrar nesses temas polêmicos. Poxa, agora já sabe quais são os temas. Se eu sei para que eu vou entrar ali, né? Sim. Ok, cair nessa... Na cilada. Na Uma cilada, cilada, né? Esse Bia. lamaçal todo do cancelamento.
não siga padrões batidos, como a roupinha branca, quem me conhece sabe, aquela expressão exagerada de sofrimento, sabe? Que aí o tiro sai pela culatra. Tem uma estudiosa americana chamada Karina Schumann, e ela elaborou os elementos da desculpa. E aí, quais são os principais? Primeira coisa, antes do pedido de desculpa, agilidade. Não fica demorando para pedir, tem que ser rápido. Tem que ser rápido. E a desculpa é válida, tem que acontecer. Deve acontecer. E verdadeira. Deve acontecer. Porque assim, vai acontecer duas coisas. Ou você vai ser cancelado, ou você vai responder criminalmente, dependendo do tema ali que você apresentou. Né? Então, agilidade. Aí ela percorre alguns temas, assim, algumas etapas para você pedir desculpa. A primeira coisa é uma expressão sincera de remorso. O que não é uma expressão sincera de remorso? Sei lá, eu magoei a Abby e vou, ai, Abby, vai, tudo bem, tá perdoada. Sabe, é quase que um deboche. Então sai fora disso. Depois, reconhecer o sofrimento. Então, Abby, eu sei que eu te causei um mal, eu sei que eu te deixei triste. Depois, não terceirizar a culpa. Você falou de, vai no podcast, toma uma cachaça, né? Ah, não, eu tava bêbado. Não terceiriza. Assume a culpa. E depois assuma um compromisso de mudança. Então, assim, Abby, errei com você, a culpa foi totalmente minha, eu fui infantil, me perdoe, eu prometo que eu vou fazer tal e tal coisa para reparar isso. E aí você vai falar, opa, essa pessoa aí parece que está disposta a mudar. E assim, expressões sinceras. Não fica, fazendo altas performances. Já teve muita gente, tá? Que foi lá, que chorou uma coisa tão exagerada, aí teve o cancelamento do cancelamento. Né? E a pessoa teve que voltar atrás e falar, ai, gente, tá, vamos tentar de novo. Sabe? Vamos tentar de novo. Não, pera. E assim, e uma coisa é saber que o cancelamento não é o fim, sabe, da vida. Foi cancelado, tira uma lição disso. Aprende. Errei, eu sou um ser humano, não quero mais errar dessa forma. E porque o cancelamento ele tem duas intenções, né? Proteger a própria imagem, a reputação, ou não perder uma relação com determinada pessoa. E essa pessoa pode ser o público. Então, assim, não, eu preciso pedir desculpa para esse meu público aqui continuar comigo, porque senão vai ficar sozinho. Então, você viu a gravidade? Sim, sem dúvida. Né? É grave mesmo. Muito grave, e ao mesmo tempo a gente fica assim, se eu me desculpar é um sinal de fraqueza. Não, pelo contrário. Porque você tem que ser responsável por aquilo que você diz, né? E você tem que entender aquilo. E muita gente acaba sumindo, né? Sumindo, ficando doente. A gente sabe disso, porque hoje em dia, né, infelizmente, as doenças emocionais, elas são gigantescas, e a gente sabe que às vezes as pessoas já são propensas, já existe um grau de depressão, de ansiedade, e isso provoca algo muito maior, né? Provoca então mesmo. tem que ter esse cuidado. E na hora que você tiver uma plateia para falar, sabe, ou seguidores, ou a tua família, o grupo da família, saiba que ali é um espaço para você construir alguma coisa, para você ser inspiração. Se a gente for pegar os ídolos, sei lá, vamos pegar os santos. Os santos, né, são figuras ali icônicas. A gente espera de um santo a santidade, é o mínimo, né? Um bom exemplo. As atrizes, os atores do cinema, das novelas, e agora os influenciadores, a gente se projeta neles. Né? Nossa, tem uma história parecida com a minha, valores parecidos com os meus. Então, ele me representa. Se ele tem uma fala que não está de acordo, sabe, com a nossa comunidade, mas tem que ser cancelado. Tem que ser cancelado. Então, vai falar, pensa que você vai influenciar. Influenciar, sabe, levar a pessoa para um curso, para um rio. Então, influencia de forma positiva. E o tal do lugar de fala é muito importante também, não é verdade? A gente só pode dar opinião naquilo que a gente realmente pode falar, que a gente tem lugar de fala, talvez, que a gente entende do assunto, né? A gente tá vendo essa polêmica aí de 6x1, 5x2, né, da escala, e a gente vê influenciadores milionários dando opinião sobre
como o trabalhador precisa fazer, né? Então, ter um lugar de fala é muito importante, para não ser cancelado. Sim, né? e você entendeu nesse 6x1 aí o que é que aconteceu? A base que te sustentou é trabalhadora. Como que você é contra, sabe, contra mim, que te sigo, que vou lá, comento, compartilho, faço tudo que você pede, compro as coisas. Você está me traindo. E a questão do lugar de fala, eu tenho uma opinião um pouco diferente do lugar de fala, porque na sua origem, na origem ali do termo, o lugar de fala é, obviamente, a pessoa que sente a dor, ela é autoridade para falar sobre aquilo. Mas, ao longo teve más interpretações que beirou uma ditadura. Então, assim, não, você, por você ser branco, você não pode falar sobre racismo porque você não sentiu na pele. Isso é uma ditadura. Então, isso não quer dizer que você não tem lugar de fala. O lugar de fala também parte da observação, das vivências. Você convive, você vê, você sente. Então, eu não posso te calar com esse argumento ditatorial de não, você não tem lugar de fala. Com certeza. Então, eu acho que o lugar de fala ele tem que ser um espaço, obviamente, né? A pessoa que sofreu, ela tem autoridade, mas isso não anula a opinião e o pensamento livre dos outros. É um direito constitucional, inclusive. E diálogo se faz assim, É né? assim. É um diálogo, não é um só falando, né? Mesmo que você esteja aprendendo. Eu penso muito que quando a gente milita demais, a gente limita demais também, por outro lado. Maravilhosa essa frase. Né? Sem dúvida. Então, um equilíbrio, né? É isso aí. Tem que ter. Tem que ter. Volte sempre, por favor. Ah, muito bom. eu amei, adorei. Quando falar você falou com de vocês. Santos, eu achei que fosse do time do Santos, que tá subindo da Série B pra Série A. Ah lá, a pessoa já começa a Gente, mas reclamar, como é que ele tá se cancelar. inspirando com o Santos? Já tá Não tô cancelando entendendo aí. nada aqui. Você de casa aproveita para segui-lo na internet, para fazer várias perguntas. Lucélio Guimarães, fala que ele veio aqui no programa, volta de novo, a gente quer falar mais sobre vários assuntos, muito legal. viu? Até como a gente se portar em algumas situações, que é importante isso, né? Videozinhos, né, de reunião. É. Quanta gente não se deu mal, né, com isso. Pois é. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Muito obrigado, Espero viu? que você tenha gostado. Amei, muito obrigado. Excelente programa. E eu vou voltar. Por Tava favor. com medo de ser cancelado por causa das tatuagens, né? Aí você sentou aqui, me viu. Aí eu vi, eu Aí falei, falou assim, pelo tá menos tranquilo. estou com a Essa é de São linda, Bento. essa é Pelo menos maravilhosa. estou com a de São Bento. Bem-vindo. Obrigada. Obrigado, tchau, tchau.